Boa noite, senhor Luiz Barsi. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Paulo. É um, é um prazer recebê-los aqui e uma grande alegria tê-los aqui conosco. Somos juízes, estamos na AMB, a maior associação de juízes do Brasil, e temos 14 mil associados. Esse vídeo depois será divulgado entre os associados internamente. Agradeço a disponibilidade do tempo, por disporem esse tempo aqui para nós, poder conversar um pouquinho com a gente e batermos esse papo. Certamente muito enriquecedor e muito engrandecedor por todo o conteúdo que vocês têm, né, e por toda a história que vocês têm para nos contar. Eu dou então o nosso boa noite oficialmente agora. E Luiz, tudo bem? Para quem não conhece, eu acho um pouco difícil não conhecer, né? Mas o Luiz Barsi é um economista, vice-presidente ou presidente da... Eu perdi o currículo aqui, a gente estava... Isso, presidente do Corecon atualmente, né? Isso, desculpa. Imagina, que é isso? Acho que dispensa apresentações aí, né? O nosso Uhum. rei dos dividendos aí, maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, economista, contador, né? Eu acabei seguindo um pouquinho dessa trajetória também sou economista, contadora por formação, acabei seguindo aí, nunca me imaginei fazendo outra coisa senão seguir os passos aí deste grande homem, né? Passos vencedores, né? Diga-se de passagem. Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Então, minha trajetória começou muito cedo como investidora, inclusive, né? Em 2008, tinha 14 anos quando ele começou a investir para mim, nunca mais parei, né? Com 17 já comecei a trabalhar em diversas corretoras, sou analista CNPI também, então certificada para recomendar ações, né? Qualquer outra recomendar de fato alocação de portfólio, né? Trabalhei em corretora, comecei minha carreira em corretora com 17 anos, né? Sempre na parte de research, de análise. Isso acabou culminando de fato por uma vontade também de ensinar muito grande, né? De compartilhar esse conhecimento, né? Então, tenho noção de que sou uma privilegiada por ter começado tão cedo nesse mundo dos investimentos, né? E justamente com esse intuito, com essa missão de democratizar e de desmistificar o investimento em ações. No ano passado, nós começamos um projeto que se chama Ações Garantem o Futuro, né, que é justamente baseado aí num estudo que ele fez na década de 70 com o mesmo nome, né, provando aí que seria não digo fácil, né, mas de que era possível você formar uma carteira previdenciária de sucesso na Bolsa de Valores para que você não precise depender da Previdência, do governo, enfim, ou dos seus familiares quando a velhice chega, né? E o futuro chega muito rápido, a gente nem vê passar, né? Então, a gente continua esse trabalho nos dias de hoje, temos um pouco mais aí de um ano de trajetória, temos mais de 5 mil alunos formados já, nós damos treinamentos, né? O principal deles é o Jeito Barsi de Investir. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, a gente está em todas as redes sociais, né? O projeto Ações Garantem o Futuro. Estamos no Instagram, também temos um canal aí no YouTube que fala aí sobre educação financeira, enfim, sobre outros assuntos de ações também, né? Neste ano a gente decidiu ir um pouquinho mais além, também a realização de um grande sonho, né? Nós sempre operamos por uma corretora média, né? Meu pai ficou nessa corretora na Elite por mais de 26 anos. Neste ano a gente deu um passo além, né? Nós abrimos o nosso próprio escritório, um escritório parceiro em que a gente faz a gestão do nosso portfólio e temos também assessores formados no Jeito Barsi de Investir, então alinhados com toda a nossa missão, com todos os nossos valores de carteira previdenciária, pautados em muita ética também, para prestar essa assessoria tanto para PJ como para pessoas físicas que desejem fazer a sua previdência na Bolsa de Valores, né? Então, a gente presta esse serviço de assessoria também, seguindo todas as diretrizes aí do Jeito Barsi de Investir, né? E foi basicamente para isso que eu resolvi aqui fazer parte também da live. Eu acho que a maioria de vocês, com certeza, está aqui para
para ouvir o Luiz Barsi, né? E com certeza ouvir aí essas palavras de sabedoria, né, pai? Fica à vontade aí. Espero que seja de sabedoria, né? Com certeza, com certeza. Deve ser. Bom, na realidade, nós demos início, na década de 70, no início da década de 70, a um sentimento que foi se aprofundando na questão de você ter o quê? De você ter uma dúvida muito grande com relação à estrutura previdenciária do nosso país. Se assemelhava à estrutura previdenciária de outros países também, num modelo que, a priori, não revelava uma consistência de provedoria capaz de suportar uma existência, pelo menos, digna, não é isso? Nós fizemos um estudo e chegamos a uma conclusão triste, diga-se de passagem, né? De que a nossa estrutura previdenciária ela não teria condições de suportar uma provedoria capaz de alimentar uma existência digna das pessoas quando elas recorressem a essa questão da previdência. Analisamos ainda uma questão muito mais preeminente quando avaliamos que o cidadão, na época, ele era funcionário público e ele parava de trabalhar, tá certo? E em parando de trabalhar, ele continuava ganhando o mesmo salário de quando ele estava trabalhando. Então, a gente chegou na conclusão que a Previdência ela passou a ostentar duas condições. Além de provedora, a condição de empregadora, certo? E provavelmente, talvez, ostentando essas posições, é que a nossa Previdência chegou onde chegou, nos limites em que já não tinha condições mais de suportar nenhuma provedoria. Em analisando dessa forma, eu então suportei um outro regime, eu diria, né? Falei, bom, eu tenho que procurar alguma coisa que seja sustentável, porque a gente percebe que a previdência compulsória ela não será sustentável ao longo do tempo. Isso acabou se comprovando e, lamentavelmente, nós tivemos agora, no recente muito próximo, a questão de termos que delinear recursos para que isso acontecesse. Só que, infelizmente, as modificações e as alterações, a reforma que foi feita na Previdência, ela continua insustentável, tá certo? A minha visão naquela época era uma visão assim muito diferente daquela que se propaga hoje. Ou seja, eu interpretava e entendia que quem tinha que suportar uma previdência não era o Estado, era a empresa, tá entendendo? A empresa, na minha modesta forma de interpretar e de pensar, deveria ser o quê? Deveria ser a propulsora de fazer com que os empregados não fossem apenas empregados, que fossem parceiros também. E como parceiros, eles poderiam, em tendo participação acionária através da posse de ações, se aposentarem como parceiros, né? A exemplo do que se aposentavam e se aposentam os controladores. Então, eu tive como um exemplo prático quem? Os controladores. Por quê? Porque os controladores eles sempre terão uma condição digna, forte, representativa e capaz de mostrar uma sustentabilidade. Por quê? Porque eles são detentores de ações e as ações elas vão garantindo o quê? Elas vão garantindo o resultado esse que depois ele é distribuído através de dividendos, então eles sustentam uma condição plena para o indivíduo. Então, eu parti para uma análise assim, que pudesse sustentar, é isso,
uma previdência. Eu não inventei a previdência sustentável. Eu apenas mostrei que ela existe. Lamentavelmente, as autoridades nunca quiseram admitir que isso ocorre. E hoje está mais do que comprovado que se essa alternativa tivesse sido feita ou tivesse sido levada adiante, hoje nós teríamos o quê? Nós teríamos a grande maioria dos elementos da Previdência sustentados por quem? Sustentados por uma estrutura sustentável, que seria o quê? Que seria o resultado das empresas distribuídos através de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, o que eu fiz? Eu interpretei que esta trajetória poderia ser interpretada como uma trajetória viável e sustentável. E foi o que eu fiz. Eu criei um programinha, já que eu não tinha condições de comprar uma aposentadoria imediata, não é isso? Quem quiser comprar uma aposentadoria já pode comprar. É só comprar uma quantidade de ações que lhe permita ter uma renda mensal, ele terá essa aposentadoria, certo? Então, o que eu fiz? Como eu não tinha condições de comprar uma estrutura acionária, uma posição de ações que me assegurassem uma renda mensal, o que eu fiz? Eu fui progressivamente, paulatinamente, através da criação de metas, né, e da superação dessas metas, eu fui criando um programa e fui comprando ações. Diante disso, eu criei uma expectativa. Essa expectativa, ela deu origem a um trabalho na qual eu interpretava que se eu comprasse 1.000 ações por mês, ao longo de 30 anos, imaginem, 30 anos naquela época, eu teria, então, uma estrutura previdenciária capaz de sustentar uma provedoria digna de viver bem. Então, o que eu fiz? Eu fiz um trabalho, né, propondo a compra de 1.000 ações por mês durante 30 anos, é isso? Reinvestindo sempre o dividendo e os ganhos que eram provenientes dessa primeira aplicação e das demais aplicações, e cheguei a uma conclusão. Após o 8º ano, eu já não teria mais que colocar dinheiro do bolso. A própria reinversão de valores garantiria a sustentabilidade da compra de 1.000 ações por mês. E foi assim que eu fiz um programa de longo prazo, não é isso? Porque a aposentadoria tem que ser considerada um programa de longo prazo. E eu, então, interpretei o seguinte, que como esse programa ele estava baseado em ações, então eu criei um título chamado Que Ações Garantem o Futuro, tá certo? E realmente isso daí foi um projeto que, na época, o presidente da época, o presidente da Bolsa da época, o Najib Riscala, né, também elogiou bastante a questão, e o mercado como um todo também elogiou, porque foi um trabalho de fôlego, um trabalho que pretendia mostrar que se nós nos arrojássemos a um investimento baseado na geração, na distribuição e na geração e na distribuição de riqueza, a gente poderia ter a possibilidade de um sucesso. E isso aconteceu com todas as letras, e eu me sinto bastante orgulhoso por isso, tá certo? E, é claro, não deixei de ser beneficiado com isso, porque hoje eu sou um aposentado baseado nesse critério, nesse projeto, bastante contemplado. Então, o que a gente tentou, na verdade, mostrar às pessoas é que, se você desenvolver um regime de aplicações sistemática no segmento acionário, não que você contemple e interprete o segmento acionário como um órgão vivo onde você deva aplicar. Você tem que originar assim, fatores vindos de quê? De um projeto.
as ações, elas passam a ser o quê? Elas passam a ser a possibilidade que você tem de participar desse projeto. Então, nós prosseguimos, continuamos desenvolvendo esse mesmo mecanismo, não é isso? Avaliando todos os projetos que as empresas procuram demonstrar. E, na época, a CESP, né, que foi uma empresa, era uma empresa estatal, que no seu estatuto ela desenvolvia uma série de quesitos, entre eles ela dava uma bonificação de 10% ao ano e distribuía 2 dividendos anuais. Ela ainda possuía um critério que ela distribuía o dividendo mínimo prioritário e obrigatório. Então, isso aí foi uma coisa que foi um sustentáculo dos primeiros movimentos do projeto. Depois, quando o presidente, o governador de então, na época, o doutor Paulo Maluf, criou o Paulo Petro, as ações da CESP alcançaram uma cotação que já não se faziam representar por um projeto de renda mensal sustentável, não é isso? Então, nós passamos a vender as ações da CESP e adquirir ações de outras empresas que ostentavam a mesma condição, só que com critérios muito mais brilhantes e muito mais atrativos do que a CESP na ocasião. Na faixa de 45, 50 centavos, a CESP era uma boa empresa para você comprar e formar um patrimônio, porque o yield dela era um yield muito favorável. A partir do momento que ela passou para 1,80, 1,90, ela passou a ser o quê? Ela não passou a ter a mesma representatividade. Então, o mercado ele nos oferece isso, a possibilidade da gente fazer substituições criteriosas, é claro, dentro desse mesmo enfoque, né, que é o enfoque da renda mensal, substituindo valores, substituindo aplicações, quando essas se apresentarem generosas no aspecto de renda mensal. E é isso aí. Isso aí não é nenhum gênio, eu não sou nenhum gênio, não sou nada que a turma possa interpretar como alguém que descobriu alguma coisa. Eu apenas e tão somente devo dizer aos senhores o seguinte: eu mostrei que uma renda mensal sustentável, ela existe. É isso que eu fiz, tá certo? E eu gostaria, claro, né, de dar prosseguimento a isso, porque a grande maioria das pessoas interpretam que ações é comprar, vender, é você pensar na majoração do preço, quando na verdade não é. Ações que você acumula no seu patrimônio, você tem que ter o quê? Você tem que ter o espírito do sentimento, você tem que ter o sentimento da parceria, você tem que ter a visão do investimento. Porque o empresário, quando monta uma empresa, ele não monta uma empresa e daí a 5 minutos ele vai vender a empresa, daí a 10 minutos ele recompra, e daí a 20 minutos ele vende e recompra. Não, ele vai, ele persegue um resultado, ele persegue uma performance, não é isso? E é isso que a gente tem que perseguir no mercado de valores. As ações não têm que ser interpretadas como um instrumento de compra e venda, dando ensejo a um foco especulativo. Ela tem que ser o quê? Ela tem que ser um elemento de investimento, certo? E eu digo ainda com todas as letras o seguinte: quem investe no mercado de ações, ele tem a visão do empreendedorismo. Só que eu reputo essa participação como uma participação que não mostre e que não revele ao indivíduo a intenção de ser dono, e sim de ser parceiro, certo? Nós temos alguns institutos aí, algumas organizações, que nem o SEBRAE, que ele estimula o indivíduo a ser um empreendedor. Mas ele mostra para você alguns aspectos que me parecem importantes serem avaliados.
ele acha que você tem que ser dono, ou seja, você tem que montar uma barbearia, uma lanchonete, um café, um açougue, algo que você seja dono. A nossa visão não é a visão de nós sermos donos de um pequeno negócio, é nós sermos parceiro de um grande negócio. Entendeu? Essa é a nossa visão, é a visão que nós perseguimos e é a visão que nós interpretamos ser o caminho mais correto no aspecto de você gerar, criar e manter uma estrutura de renda mensal que possa te prover de recursos para você ter uma existência digna. É isso aí. Tá bom? Obrigado, Bárcio. Muita gente não conhece a sua história, né? Que o senhor começou como um engraxate. O senhor quer contar um pouquinho para a gente, até como uma forma de estimular, né? Se o senhor começou como engraxate, está nessa situação atualmente? Não é que eu tenha começado como engraxate, é que a vida nos conduziu a uma situação. Minha mãe ficou viúva quando eu tinha 1 ano de idade. E ela foi uma batalhadora, sempre trabalhou. E eu sempre me investi de uma pena profunda de vê-la desenvolver uma trajetória de luta, de briga, para que nós tivéssemos uma vida digna, não é isso? Então, eu, desde pequeno, instaurei dentro de mim o sentido da conquista. Eu tinha que conquistar recursos para ajudar a minha mãe. E eu tive que fazer aquilo que, na oportunidade, era possível fazer para eu conquistar recursos. Então, ser engraxate era uma coisa que eu não precisava ir na faculdade para ganhar dinheiro, tá certo? Bastava eu ter uma caixinha, uma latinha de graxa, um pano e uma escova para que eu pudesse ganhar dinheiro. E foi o que eu fiz, tá entendendo? Eu procurei ser uma pessoa prática, coisa que eu sou até hoje também, não é isso? Só que já não preciso mais ser um engraxate, tá certo? Mas se eu tivesse que voltar a ser um engraxate, eu o faria, tá certo? Porque eu não vejo nenhuma desonra nisso, tá certo? Essa aqui é a verdade. Ótimo. Mas como é que vocês fazem, como é que é feita a sua seleção, né? Quando o senhor vai comprar ações de uma empresa, o que o senhor investiga dentro dessa empresa? Como o senhor faz essa seleção para saber quais empresas comprar, especialmente porque o método Barsi, né, de investir implica não só em dividend yield, né, mas também em outros critérios. Quais critérios são avaliados nesse ponto? Olha, eu diria a vocês o seguinte: todas as informações que a gente procura desenvolver e procura avaliar, elas vêm do noticiário natural, não é isso? E um projeto, ele não se constitui apenas de um projeto de ampliação, um projeto industrial. Um projeto ele tem múltiplas origens. Vou dar um exemplo prático. De repente, o cidadão que é diretor financeiro da Odebrecht soltou uma notícia, uma comunicação na qual ele interpretava que a Odebrecht, por estar num sistema agora de recuperação judicial e ser controladora de uma grande empresa chamada Braskem, ele chegou na conclusão que havia necessidade de se vender a Braskem. Muito bem. A Braskem é a maior empresa do setor petroquímico da América Latina. Ela possui uma quantidade de plantas que eu não me lembro bem, mas são cerca de 30 plantas petroquímicas. Ela possui plantas nos Estados Unidos, no México, aqui no Brasil, em vários estados. Enfim, é uma empresa que tem um elenco produtivo extremamente complexo e mexe com muitas atividades na área petroquímica. Então, ela chegou numa conclusão que ela precisaria vender a Braskem. Então, ele soltou uma notícia dizendo o seguinte: bom, eu preciso vender a Braskem.
Então, nós analisamos. Bom, ele vai vender a Braskem. Como é que ele vai vender? Será que ele vai achar um comprador único? Será que no Brasil teria um comprador único para a Braskem? Será que haveria possibilidade de se formatar um consórcio para comprar a Braskem? É um tanto quanto difícil, não é isso? Então, ele aventou ainda a possibilidade da Braskem ser negociada na Bolsa, vender a Braskem na Bolsa. Ora, na Bolsa, você tem uma máxima que diz o seguinte, que prevê o seguinte, ninguém puxa o preço para comprar, claro, a turma puxa o preço para vender. Então, supõe-se o seguinte, que se ele for efetivamente vender as ações da Braskem na Bolsa, é claro que eles vão tentar valorizar para vender do melhor preço possível. Então, está aí um projeto, está aí a leitura de um projeto e outros mais que se assemelham a esse. Eu vou dizer um outro também, que são coisas que surgem, não que surjam do nada, mas surgem de um acontecimento. Por exemplo, recentemente, a Eneva, que é uma empresa do setor de geração de energia poluente, que ela gera energia de carvão, de gás, e ela é uma empresa que foi adquirida da estrutura X, do Eike Batista. Então, a Eneva comprou essa PMX, que agora se chama Eneva, por R$1, R$2, e levou o papel para R$70. E o que eles fizeram? Eles tentaram agora, através de uma oferta hostil, comprar, através de uma substituição e de uma troca de ações, trocar com a geradora Tietê, que é da AES Tietê, onde a principal acionista é a AES Tietê Corporation, tá certo? AES Corporation. O que aconteceu? Essa precipitação, essa oferta hostil, acabou gerando uma necessidade, a necessidade da dona da Tietê falar, não quero. Então, o que ela fez? Ela desenvolveu um projeto que já era um projeto capaz de ser levado adiante, e ela precipitou que esse projeto acontecesse. Então, o que houve? A AES Corporation comprou cerca de 19% das ações que o BNDES possuía, tá certo? E, com isso, ela acelerou, acentuou a sua participação na geradora Tietê, que é na STT. Isso ficou claro o seguinte, que quando o dono quer comprar ações da sua propriedade, você tem que comprar junto com ele. Quando o dono quer vender, você tem que vender na frente dele. E é o que aconteceu. Então, a gente produz leituras, o mercado ele vai nos oferecendo elementos que, diante das leituras que a gente vai processando, a gente vai formatando o quê? A gente vai formatando uma perspectiva. Então, o que eu diria? Eu diria o seguinte, diante dessa aquisição que a AES Corporation produziu em cima das ações da Tietê, que ela comprou do BNDES, ele acabou implementando uma outra oportunidade para todos, que seria o quê? Seria a AES Corporation conduzir a Tietê, a geradora Tietê, ao novo mercado. Para que ela conduzisse a geradora Tietê ao novo mercado, será necessário que ela converta as ações de preferenciais para ordinárias. Então, você vê aí uma perspectiva fantasticamente atrativa para o futuro, né? Ou seja, hoje a geradora Tietê tem na Bolsa cotada 3 tipos de ações, tem ON, PN e Units. A partir do momento que não tiver a PN e a Units, que a Units ela é o produto de 4 ações preferenciais e uma ordinária, é um combo, não é isso? Nós vamos ter apenas as ordinárias. Então, o que vai acontecer? Os recursos serão direcionados apenas, então, somente para um papel, com a possibilidade dele ter uma evidente valorização.
eu não sou um visionário, eu não olho coisas assim, com visões. A gente vê projetos, não é isso? E esse é um projeto. O projeto da Braskem é um, esse projeto da STT é outro. Então, você tem aí 2 projetos, não é isso? Que possam, evidentemente, gerar uma modificação do preço das ações, de forma tal que o cidadão se complete e se locuplete disso, tá certo? São as visões, essas são as visões de projeto, as visões de projeto. Então, o que eu faço? Eu não estou comprando as ações da Braskem, eu não estou comprando as ações da ASTT, eu estou comprando o projeto que eles estão mostrando para a gente ao longo dos próximos meses. É isso que a gente faz em termos de ações. Okay? Nesse ponto, informação é fundamental, né? Estar informado e ler, obter o que o mercado mostra para a gente. O que é fundamental, na minha modesta e simples opinião, é a seguinte: é você fazer uma leitura correta da informação que você acaba de ter. Se você fizer a leitura correta, como eu estou tentando mostrar o que é uma leitura correta, aí você pode chegar a um resultado positivo. Se você chegar e fizer uma leitura não correta, uma leitura errada, você pode chegar a um resultado negativo, certo? É por isso que um profissional como eu, que já exerço essa função há muitos anos e pratico este tipo de análise, a gente tem sempre a preocupação de produzir a leitura correta de todas as informações das matérias que a gente lê, e é isso aí. Então, os projetos, eles surgem, eles não são cavocados, eu não vou cavocar, eu vejo, analiso e acabo gerando o quê? Gerando uma análise futura para que você possa ter um ganho ao longo do tempo. Tá, certo? Ótimo. Não sei se para mim explicar como é que nós participamos do mercado em termos de evoluirmos, né, na implementação da compra de uma ação, como é que a gente qualifica, como é que a gente avalia, não é isso? Fora isso, existem outras centenas de fundamentos que a gente vai analisar. Um deles é esse que eu acabei de falar. Eu acabei de dizer o seguinte: se você tem o dono de uma empresa que ele quer comprar mais ações da sua empresa, você conclui o quê? Que ele está querendo comprar mais porque aquilo vale, tá certo? Se é o dono de uma empresa que está querendo vender, é porque ele acha que aquilo não vale. Então, você tem elementos aí que ajudam a formatar um diagnóstico, tá certo? Sim, são informações que estão aí, né? Basta a gente capturar e saber interpretá-las, né? Como uma história que eu já vi o senhor contando das ações da nossa Caixa, né? Quando o senhor acompanhou uma reunião, acho que do Banco do Brasil, alguma coisa assim, que eles disseram, soltaram ali. Eu captei alguma coisa que eu interpretei, eu assimilei, não é isso? Eu assimilei. Aquela da nossa Caixa foi isso aí, é uma verdade. Isso aí não é lorota, não é conto assim. É verdade. O presidente da Caixa ele soltou um comunicado, né? Dizendo o seguinte: a nossa intenção do Banco do Brasil é ter todos os funcionários públicos como clientes do banco. Bom, como é que ele vai conseguir fazer que todos os funcionários sejam, né? Se os funcionários eles eram clientes dos bancos, ele vai comprar o banco. É uma questão de você avaliar exatamente, produzir a leitura que tenha um diagnóstico correto. E o senhor se lembra quanto foi a alta do Banco Nossa Caixa quando o Banco do Brasil anunciou a aquisição? Olha, o banco, eu me recordo, claro, quando nós compramos ações do Banco Nossa Caixa, ela precisava entre 9, 10, 11 reais e nós vendemos por 74 reais. Que coisa. Foi um ganho muito, muito estimulante, viu? Com certeza.
Uma pergunta que nós tivemos aqui, Barsi, o senhor mencionando ali que o senhor comprava sempre, né, tinha esse fluxo de 1.000 ações por mês. E como conciliar essa ideia de comprar 1.000 ações por mês com a ideia da empresa tá barata, né, de comprar ações a preço barato? Havia essa seleção de empresas ou não? Eu quero comprar ações dessa empresa, independentemente do preço eu compro porque eu me interesso pelos dividendos e não tanto pelo preço. Como é que funciona esse Não, raciocínio? na realidade, quando eu me senti estimulado a criar uma renda mensal, eu tive que fazer uma análise muito criteriosa. Então, o que eu fiz? Eu peguei as empresas que geravam dividendos, dividendos generosos na época, não é isso? E a empresa que melhor dividendo pagava, numa ordem decrescente, era uma empresa chamada Anderson Clayton. A Anderson Clayton era uma empresa que atuava na área de alimentos, fazia o Claybon, fazia o óleo vegetal, fazia margarina, mais ou menos parecido com o que a Gessi Leber faz, com o que a Sadia faz, em termos de margarinas e óleos vegetais, não é? Então, ela custava 40, 50 centavos e pagava 60 centavos de dividendo, ou seja, ela pagava mais do que ela custava. Então, era um negócio interessantíssimo, né? Só eu fiz esse trabalho, e quando eu fiz esse trabalho, eu denominei esse trabalho também dentro dessa característica de comprar 1.000 ações por mês e um dia ter uma renda mensal. Eu fiz esse trabalho e esse trabalho se chamou Ações e Alimento, duas bases de desenvolvimento. Só que, quando eu apresentei esse trabalho ao doutor Guilherme de Jesus Falamina, que era vice-presidente da Anderson Clayton na época, ele achou o trabalho maravilhoso. Márcio, eu nunca vi um trabalho como esse, trabalho de fôlego, trabalho que você mostra que o indivíduo tem que ter exatamente essa visão de parceria e essa visão de investimento. Só que ele chegou para mim e disse o seguinte: Márcio, eu vou te dizer um negócio que ninguém sabe, né? Quer dizer, ninguém sabe não, eu sei, muita gente sabe, mas você não sabe. Aí ele me perguntou: você sabe quem são os proprietários da Anderson Clayton? Eu falei: não sei. Ele falou: Márcio, os proprietários da Anderson Clayton são duas velhinhas que têm mais de 90 anos. Eu não sei até que ponto elas vão resistir a continuarem como proprietárias da Anderson Clayton. Então, eu vejo a Anderson Clayton como uma empresa que não demora muito tempo, ela vai ser vendida. Então, você montar um instrumento de compra de ações durante 30 anos, ele provavelmente vai ser furado, tá certo? Não vai acontecer. Eu acatei aquilo como uma informação, não uma informação de privilégio, mas uma informação bem direcionada, né? Aí eu passei para o segundo papel, que mais se retratava para poder sustentar um projeto de 30 anos que foi, na época, chamava-se Centrais Elétricas de São Paulo, né? Que era a CESP. Por quê? Porque ela no seu estatuto, ela previa o pagamento de dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10%, não é isso? Ela custava 45 centavos, então 10% em cima de 45 centavos representava mais de 20% ao ano. E também, como ela era uma empresa que tinha valor unitário da ação, cada vez que ela aumentava o capital, ela era obrigada a distribuir uma bonificação em novas ações. Então, eu comprei por causa disso. Eu fui na CESP, até que chegou a hora que o governador Paulo Maluf, da época, tentou criar a Paulipetro, não conseguiu, e fez com que os projetos de prospecção de petróleo fossem feitos através da CESP. Aí ele foi obrigado a mudar o nome da CESP.
a CESP continuou chamando CESP, só que ao invés de Centrais Elétricas de São Paulo, ela passou a ser Companhia Energética de São Paulo. Por quê? Porque ela podia englobar dentro de si não só a matriz energética proveniente da base hídrica, e sim também a matriz energética de petróleo, tá certo? Aí o papel teve uma evolução muito grande, e ele passou a não ser mais representativo de ter uma estrutura que sustentasse um bom projeto. Aí, então, nós fomos substituindo por outros papéis. Na época, eu substituí por ações de uma empresa chamada BRI, que era Banco Real de Investimento, CRI, Companhia Real de Investimentos, tá certo? Modifiquei, entrei de bancos, não é isso? Comprei ações do Banco Noroeste, que era uma empresa que distribuía ótimos dividendos, comprei ações do Banco Bandeirantes do Comércio, que também possuía uma estrutura estatutária que distribuía dividendo mínimo prioritário obrigatório. Então, eu fui alavancando a minha participação acionária através do quê? Através de ações que geravam a mesma perspectiva que a CESP gerava. Só que, com o valor de uma ação da CESP, eu comprava 3 ou 4 das demais. Então, foi aí que eu fui consolidando também a tese seguinte, que ações você não ganha por valor aplicado, você ganha por quantidade possuída. Certo? E é isso aí. E até hoje eu pratico isso, porque o que foi constante no passado é muito flagrante no futuro, né? E eu faço isso até hoje. Só que eu comecei a fazer com valores pequenos, hoje eu faço com valores maiores. Em um breve resumo, ou seja, se tem duas empresas ali com qualidades bastante semelhantes, né, compras é aquela que é possível com aquele mesmo volume financeiro, você consegue comprar mais ações porque os dividendos são pagos pelo volume de ações e não pelo volume financeiro. Por mais que você compre a mesma quantidade em reais, você compra... Eu vou te dar um exemplo prático. Vamos supor, hoje, uma ação... Eu vou falar assim em termos teóricos, tá certo? Hoje, uma ação da Suzano custa R$53, tá certo? A Suzano, esse ano, por fatores circunstanciais, por fatores ligados à questão cambial, ela não pagou dividendo. E ela paga um dividendo também bastante insignificante, porque a Suzano tem assim, a estrutura de transferir o resultado do acionista para o mercado. Então, o que ela faz? Em vez dela pagar, ela valoriza o papel e você vai tendo uma valorização. Então, hoje ela custa R$53. Com o dinheiro que você compra uma ação da Suzano, R$53, você compra, vamos supor, 20 ações, quase que 20 ações da geradora Tietê, certo? Se a Suzano subir R$1, certo? Você vai ganhar R$1 sobre uma ação. Se a geradora Tietê subir 10 centavos, você vai ganhar 30 vezes 10 centavos, é muito mais do que você ganhou com a Suzano, entendeu? Então, ações você ganha em função da quantidade possuída e não do valor aplicado. Ótimo. Tem duas perguntas aqui. Interpretar bem, hein? Eu não sei se deu para interpretar, deu para explicar. A minha vontade é que eu consiga, com poucas palavras, explicar. Agora, precisa ver se eu consigo explicar isso. Para mim está bem claro. Está claro. Tá bom. Surgiram duas perguntas aqui com relação, né, ao falar de dividendos, exatamente das carteiras previdenciárias, a questão da tributação, né, que fala-se em tributar os dividendos que hoje não são tributados. Isso mudaria alguma coisa na sua estratégia? Olha, quem fala em tributar dividendos provavelmente não sabe fazer contas, está entendendo? Existem pessoas que fazem comparações. Por exemplo, nos Estados Unidos se tributa dividendo. Tudo bem. Eu acho que é justo se tributar dividendo nos Estados Unidos. Só que acontece um detalhe. Nos Estados Unidos, quando uma empresa divulga seus resultados, ela é tributada em 15%. É isso?
Então, vamos fazer um cálculo assim, bem chutométrico. A empresa teve o lucro de 1 milhão, 15%, ela vai ser tributada em 15 mil reais, em 150 mil reais. 150 mil reais. Não, 15% seria o quê? 1 milhão, 15%, 150 mil reais, tá certo? A mesma empresa que teve 1 milhão aqui no Brasil, ela já não é tributada em 150 mil, ela é tributada em 300 mil reais. Está entendendo? Então, se você for estimular a possibilidade de também tributar o dividendo, você tem uma visão caótica em termos de estimular o quê? De estimular investimentos no país. Por quê? O cidadão que vai investir num país como o nosso, ele vai fazer o quê? Ele vai examinar, a primeira coisa, ver o poder aquisitivo da população, tá certo? Que é baixo, é extremamente baixo. Segundo, se ele já tem o governo que, num primeiro arranque, ele já tira 30% do indivíduo, ele passa a ter o quê? Ele passa a ter 70% de ganho. Aí ele tem que destinar 5% para a reserva de capital, no mínimo 20% para um fluxo de caixa, no mínimo mais uns 20, 30% para reservas técnicas, para poder desenvolver a sua empresa, para poder renovar os seus equipamentos. Então, você chega na conclusão que o cidadão não vai ganhar nada. Ainda se você for também tributar o dividendo, é pior ainda. Então, não há um estímulo para o cidadão investir aqui no país. Está entendendo? Então, você pega o seguinte, lá nos Estados Unidos, você tributa 15% sobre o lucro de 1 milhão, você tributou 150 mil. Aí você tributa mais 10% sobre os 25% que a empresa distribui. Tá certo? Então, se você somar os dois, dá menos do que 30% que aqui você já tira num primeiro momento da empresa. Então, é o cara que não sabe fazer conta, é o cara que fala com uma maritaca, não é isso? É o cidadão que pratica o quê? Aquele sentimento do terrorismo tributário. Então, eu ouço as pessoas falar, não, você tem que tributar a riqueza. Mas o que é a riqueza? Se você for tributar a riqueza, fica todo mundo pobre, tá certo? Então, eu acho que a gente tem que brigar para que todos que sejam ricos, não para que todos sejam pobres, não é isso? Então, eu sou favorável a que se tribute dentro de um critério onde o Estado ele seja o quê? Ele seja o detentor de recursos que possam conduzir a sua máquina administrativa. Então, o que acontece? A gente chega numa conclusão assim muito evidente, né? Não adianta tributar mais. O que nós temos que fazer é fazer com que as pessoas tenham um ganho assim equânime, um ganho que se coadune com a questão do país. Então, nós temos uma série de marajás que ganham uma fortuna e continuam ganhando essa fortuna. Então, o que eles querem? Eles querem o quê? Que você tribute mais para que eles continuem ganhando essa fortuna. O que nós temos que fazer é o seguinte, é reduzir os gastos, não aumentar o tributo. Então, essa questão do dividendo, de tributar o dividendo, é uma questão que precisa ser avaliada com muito critério. Eu sou favorável a se tributar o dividendo, desde que você não atinja mais de 100% de tributação em cima de um resultado. Porque se você você põe 30% em cima de um resultado, sobra 70%. Aí a empresa pega 20%, 5% para reservas de capital, tá certo? Aí ele tem o quê? Ele já tem 35%, sobra 65%. Ele põe 20% para capital, para sustentação de caixa, o seu cash flow, para manter o caixa, mais 30% para garantir a renovação dos equipamentos, ele não ganhou nada. Então, se você fosse um empresário, o que você ia pensar? Bom, para que eu vou investir no Brasil se eu vou investir lá e não vou ganhar nada? Tá certo?
Eu não vou nem ganhar para poder manter a minha empresa num nível de atividade assim consistente e capaz de manter um equilíbrio e um desempenho operacional cada vez mais técnico. É isso aí. Então, o camarada não vem para cá. Tá certo? A verdade é essa. Eu conversei com inúmeras pessoas que possam investir. Eu mesmo poderia investir, mas eu não quero investir. Por que eu vou investir dentro desse contexto, dentro desse conceito? É isso? Eu não quero investir no país. Eu compro as ações porque eu compro o quê? Eu compro patrimônios desvalorizados. Entende? Você pega hoje, por exemplo, uma ação do Banco do Brasil, o valor de patrimônio dela é R$ 39,00 quase. E eu compro por 32 e alguma coisa. Aí eu compro patrimônios desvalorizados. Por que eu vou montar um patrimônio se eu tenho possibilidade de comprar patrimônios desvalorizados? Entendeu? Sim, agora, vamos supor que os dividendos sejam de fato tributados, que passe essa lei e sejam tributados. Isso modificaria alguma coisa na sua estratégia ou não? O fato de tributação? Não vai mudar a minha estratégia pelo seguinte, porque eu vou ter o quê? Eu vou ter mais um tributo a pagar. Então, eu vou ganhar um pouco menos, tá certo? Eu vou ganhar um pouco menos. A verdade é essa. Mas, ainda ganhando um pouco menos, vai ser muito melhor do que montar uma empresa, tá certo? Certo. Porque eu vou ter que dar 10%. Se eu montar uma empresa, eu tenho que dar 110%. Tá entendendo? Uhum. É essa. Passando para uma outra pergunta, na verdade tem 3 perguntas aqui sobre bancos, uma inclusive é sobre o Banco do Brasil, né? O senhor falou que entende que o valor seria em torno de 39, e aí uma das perguntas era exatamente se o senhor acha bom esse preço de entrada na faixa entre 32 e 35, acho que essa resposta já está até dada. Não, eu acho que o banco, não é o banco só, não é o banco. Todas as empresas de capital aberto que ostentem uma atividade perene, é isso, e que tenham assim um histórico de resultados assim bastante forte, bastante generoso, não é isso? E que distribuam esses resultados, todas elas que estiverem abaixo do seu valor de patrimônio, eu acho interessante. Não é que eu condene, absolutamente, eu não condeno nada, eu não sou nenhum juiz para condenar. O que eu acho é o seguinte, que eu acho que existem alguns absurdos e eu não consigo interpretar como um cidadão em sã consciência ele consegue praticar um absurdo, tá certo? De comprar ações de uma empresa que o PL dela é mais de 100, o que significa dizer o seguinte, que a relação preço-lucro, tá certo? É mais de 100. Significa dizer que ele compra uma ação e ele vai esperar mais de 100 anos. Então, você pega... Eu vou dar até um exemplo prático. O Magazine Luiza, por exemplo, o PL dela é acima de 100, custa R$90. Isso aí é um absurdo, tá entendendo? É algo que está errado. Mas mesmo assim, sabendo que está errado, tem gente que compra. O que eu posso fazer? O cara quer comprar, ele tem que comprar, ele compra o risco. O risco é inerente à interpretação que ele desenvolve, não é isso? Eu jamais compraria uma ação do Magazine Luiza no preço que está. Né? Acho um absurdo isso aí. Mas, enfim, tem pessoas que pensam na fantasia, eu penso no óbvio, está entendendo? Pelo visto, pensar no óbvio tem dado certo, né? É por isso que eu não perco, né? Ainda com relação aos bancos, né? Tem 2 perguntas aqui. Uma delas, na verdade, está incluída na outra. Primeiro, se bancos e elétricas são ainda bons instrumentos para receber dividendos. E o que o senhor acha do futuro dos bancos? Se esse futuro, se os bancos correm algum risco no médio, curto, médio prazo? Ou no longo? Deixa eu fazer, eu vou responder a sua pergunta, fazendo uma nova pergunta, provocando, né? Você tem ideia quantos bancos quebraram nesse país ou foram incorporados? Não faço ideia. Incorporados eu lembro de vários. Quebrados eu 80 bancos. Uhum. Então, o que sobrou, aí que sobrou, ou incorporou ou comprou parte dos demais bancos. Então, eu acredito que isso que está aí, que é o quê?
que é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco Itaú, o Banco Bradesco e o Banco Santander, são instituições que já consolidaram a sua participação dentro de uma estrutura vamos dizer, que não vai acontecer nada de errado com eles, tá certo? Por quê? Porque eles têm os seus tentáculos já bem definidos e são papéis que passaram a ter uma representatividade diferente no mercado. Há 25, 30 anos atrás, você tinha uma conta no banco e ao longo de 12 meses, o banco fazia uma média ponderada sobre os seus depósitos e te dava um jurinho. Hoje, você paga para ter a conta no banco. Não mudou. O banco passou a ter o quê? Passou a ser uma reserva de mercado. Um negócio espetacular, um negócio de fôlego para quem tem o banco, está entendendo? Então, eu acho o seguinte, eu acho também que nenhuma estrutura, nenhum país vive também sem uma estrutura financeira. Então, essa estrutura financeira que aí está, ela consegue, de uma forma inacreditável, cobrar 300% de juros no cartão de crédito, quando a taxa do Selic é 2%. Entendeu? Se você me perguntar como é que eles conseguem, eu vou te falar, sinceramente, eu não sei, mas eles conseguem. Entendeu? Então, não existe nenhuma estrutura jurídica, não existe nenhuma lei que proíba isso. E eles fazem isso. Então, eles ganham, evidentemente, eles ganham, não há dúvida nenhuma que eles ganham, né? Então, hoje, quando antes você recebia um pacotinho pequeno de juros para ter uma conta no banco, hoje você paga para ter a conta no banco. O que aconteceu? O banco, você tem que ter o quê? O banco ele é para você um depósito, você deposita como se fosse um depósito, tá certo? Que você tem um armazém. Se tem um armazém lá, você deixa o seu dinheiro lá e você tem que pagar. Não mudou, as coisas mudaram. Por isso que a estrutura financeira do país passou a ter o quê? Uma configuração diferente, é isso? O banco passou a ser o quê? Passou a ser uma estrutura que gera você uma reserva de mercado, tá certo? E é isso aí. Então, o banco ele vai continuar, porque ninguém vive sem banco. Um país não vive sem energia, um país não vive sem saneamento, não vive sem água, não vive sem estrutura financeira, não vive sem muitas coisas, não é isso? E aí, acho que o senhor já falou, acho que praticamente uma boa parte de uma outra pergunta, quais os setores que o senhor gosta, né? O senhor já falou saneamento, já falou bancos, já falou Olha, energia. eu prefiro falar dos que eu não gosto. Era a complementação da pergunta, quais que o senhor também não gosta? Então, porque esses setores que eu falei, setor da energia elétrica, setor de telecomunicações, o setor de bancário, o setor de saneamento, são setores que são básicos para uma economia, não é isso? Não há dúvida nenhuma. Ao passo que você tem alguns setores que, quando existe um problema como esse que está acontecendo, de uma pandemia que não permite que as pessoas se acumulem, se agreguem, aí então você tem os problemas seríssimos, não é isso? Então, você tem o setor de aviação, o setor de transporte, você tem o setor de turismo, não é isso? São setores que sofreram muito. O próprio setor de diagnósticos por imagem também sofreu muito. Por quê? Porque o cidadão ele não vai no plano de saúde fazer uma consulta médica e, por conseguinte, o médico não recomenda fazer um exame clínico ou patológico. Não é isso? Então, ele não vai, então sofre. Então, são empresas que sofrem muito. E, além do que, também, o pequeno comércio, né? A prestação de serviços, enfim, isso aí sofreu muito, vai sofrer muito, mais ainda do que já sofreu, e nós vamos ter alguma dificuldade para poder reconstituir a nossa estrutura econômica antes da pandemia, né? E petróleo, setor petrolífero?
O setor de petróleo ele sempre foi um setor muito atrativo, não é isso? Porquanto o petróleo ele é uma base energética, uma base motriz energética, não é? Mas agora ele está se modificando. Nós estamos tendo aí a possibilidade de termos carros híbridos, onde o consumo de petróleo seria muito menor, não é isso? E talvez até a possibilidade de nós intensificarmos a estrutura elétrica nos meios de comunicação, no transporte, no carro, não é isso? Então, o petróleo ele é visto como um elemento que, de médio e longo prazo, ele vai se servir o quê? Ele vai se servir mais especificamente para a indústria petroquímica, tá certo? Eu não acredito que ele mantenha um universo de interesse na questão de força motriz. Até porque como a fonte energética está sendo cada vez mais condenado, né, e substituído pelas energias. Exatamente. Já tem países que já condenaram, né? Agora, por outro lado, você tem outras expectativas. A razão direta é que você tiver um carro ou híbrido, onde ele vai ter um gerador e um motor elétrico, e um carro elétrico, você tem o quê? Você tem a expectativa de consumir muito mais cobre, tá certo? Então, aí você vai tendo visões diferentes, tá certo? Então, o cobre é um elemento, é um metal que possa vir ter uma representatividade muito forte nos próximos 50 anos, tá certo? Ótimo. Tem duas perguntas sobre fundos imobiliários, né? O senhor sempre trabalha muito com ações, empresas, enfim, mas nessa ideia de ativos geradores de renda, existe a classe dos fundos imobiliários. O senhor não gosta dela? O senhor investe nela também? O que o senhor pensa sobre isso? Não é que eu não gosto. O fato de não gostar pode ser o quê? Pode ser uma atitude simpática, simplesmente. Mas aqueles não são um bom negócio, a verdade é essa. Está entendendo? O fundo imobiliário não é um fundo imobiliário, qualquer fundo. Está entendendo? Qualquer fundo que você invista os seus recursos, você deposita os seus recursos, você fica sujeito a uma série de taxas, tá certo? E na realidade, um fundo, ele geralmente é administrado por alguém que nem tem o valor no fundo, nem tem aplicação no fundo. Então, o cidadão, ele administra recursos de terceiros, recursos que é de ninguém, que não é dele, entende? Então, eu não acredito que ele tenha a capacidade de uma forma administrativa que venha a gerar resultado. Eu não conheço ninguém que ganhou dinheiro com fundo. Se você conhecer, me avisa, mas eu não conheço ninguém. Então, você tem o quê? Você tem os fundos, você tem LCA, você tem LCI, que são as letras de crédito imobiliário, são provenientes do quê? De estruturas imobiliárias que se formarem, você gera uma letra. Você tem os fundos imobiliários que eles te produzem o quê? Eles te produzem um resultado pífio. É pífio o resultado do fundo. Está entendendo? Se você for analisar o seu investimento em relação àquilo que você recebe, é nada, é zero nada praticamente, né? Então, você não e outra, você investindo num negócio desse, você não está investindo na geração de riqueza. Você está investindo numa estrutura de compensação. Quer dizer, eu alugo e pego, está entendendo? Alugo e pego. Eu alugo um equipamento, se você for investir num fundo de equipamentos, ou então num fundo imobiliário, está entendendo? O fundo imobiliário ele vive do quê? Ele vive da locação. Se as coisas forem mal no sistema imobiliário, como tem sido, né? O fundo vai te pagar um valor irrisório, tá certo? E você vai perder dinheiro. Com certeza você vai perder dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro. Eu já fiz tudo que você possa imaginar, eu já fiz, num valor pequenininho, porque foi a forma de experimentar, não é isso? Eu já fiz previdência privada, cheguei na conclusão
que a previdência privada é um embuste assim, bastante significativo, tá entendendo? Ele não vai honrar aquilo que ele te propõe, tá certo? Como? Esse raciocínio do senhor se aplicaria também aos fundos de previdência? O fundo de previdência ele não vai conseguir honrar, porque ele é a mesma coisa que a aposentadoria, que é o INPS. Ele tem alguém que te toma uma grana de uma forma violenta, que sei o quê? Que é o governo, certo? O governo ele te tira através do tributo a grande parte daquilo que você ganhou e ainda avança no teu principal. Eu fiz essa experiência e todos que fizeram chegaram na mesma conclusão. Eu não conheci ninguém que chegou e falou, não, eu ganhei ele com o fundo de previdência privada, ao investir na previdência privada. Então, por isso que eu criei a minha previdência, tá entendendo? Que a minha previdência é uma previdência que ela é contemplativa, ela é generosa e ela não me tira nada. Eu não pago para administrar. Certo? Eu não pago nada, eu não tenho nenhum custo, nenhum. Eu apenas e tão somente sou parceiro de grandes projetos e com isso eu tenho os meus dividendos, os meus juros sobre capital próprio tranquilamente. Certo. Tá certo. Mais uma pergunta aqui. Que fatores o senhor usa em consideração para decidir o momento de vender uma ação? E se tem alguma aí que seja daquelas que o senhor não vende de jeito nenhum? Não, eu acho que todo papel tem a sua razão de ser em termos de você se livrar dele. Só que chega a ser até proibitivo você vender, entendeu? Se você tem ações de uma empresa que te paga dividendos sempre e te dá uma renda mensal, por muito pouco que essa renda mensal possa se constituir, em determinados momentos, efetuar a venda pode representar um custo muito alto em termos de imposto, certo? Eu vou te dar um exemplo prático. Eu tenho ações da Klabin que o custo dela é zero. Se eu for vender, eu tenho que pagar imposto sobre esse total. Entendeu? Então, não vale a pena pagar esse imposto. Vale a pena ter um dividendo menor, tá entendendo? Mas não é que eu não quero pagar imposto. Eu sou o camarada que mais... Eu fico alegre, eu sorrio. Eu quero pagar imposto, tá entendendo? Porque cada vez que você vai pagar imposto é porque você ganhou. Não, você ganhou. Só que tem alguns impostos que você paga que você nunca vai recuperar. Então, se eu tiver que pagar sobre 100% da cotação de uma ação da Klabin, eu nunca vou recuperar isso daí de uma forma assim, a médio prazo. Tá entendendo? Vai ser uma perda definitiva. Então, é preferível você carregar o papel, tá certo? E ter um yield um pouco menor, mas ter esse benefício permanente. Agora, é claro, se eu pudesse vender, eu venderia com dor no coração, mas venderia as minhas ações da Klabin e trocaria por uma outra que vai me dar um resultado melhor. Mas acontece que você tem que pesar quanto vai ser o valor que você vai ter que pagar de tributo e o ganho que você vai ter na outra aplicação. Aí, então, você chega na conclusão que vale a pena manter o papel, entendeu? Entendi. São análises que você faz em função do momento, da cotação e da avaliação, considerando o tributo, considerando os fatores todos que cercam essa aplicação. Uhum. E aproveitando, o senhor falou que eventualmente venderia os papéis de Klabin para comprar um outro. Uma das perguntas é quais 3 ações hoje que o senhor entende que são baratas e que entrariam no seu critério, que o senhor hoje está comprando, por exemplo, para eu andei comprando em função do quê? Em função do projeto. Que eu acabei durante o transcorrer do nosso bate-papo, eu falei para vocês, dividendo você ganha em função de quantidade possuída e não de valor aplicado. Então, hoje, uma ação da Klabin, ela está custando 5,30, não é isso? 5,30, 5,40, por aí.
Então, você troca uma ação da Klabin por duas da STT. E a STT paga o mesmo dividendo que a Klabin, tá certo? Então, você estaria dobrando a tua renda. Certo. Entendeu? E o senhor falou de Braskem também, né? Não, e a Braskem também, só que a Braskem está numa outra configuração, Sim. dentro de uma expectativa. Ela custa 23, 22,80, 23. Então, talvez ela não seja o melhor. Talvez você falou o melhor. Então, eu estou te dizendo qual é, na minha opinião, o melhor, tá entendendo? Tá. A pergunta eram 3. Mas então, isso não significa dizer que você tenha que ter as 3. O Sim. importante é você ter a melhor. Uhum. É ter uma que seja melhor. Se fosse uma hoje, para o senhor seria a STT. Seria a STT. Seria não, porque eu tenho, independentemente de ter vendido ou comprado, eu tenho comprado um pouquinho, porque nós também somos filhos de Deus, tá certo? Também tem direito de comprar, tá certo? Claro, eu acredito que o pessoal que está ouvindo aqui, amanhã está todo mundo de olho na STT aqui. Mas, veja bem, eu não estou falando isso porque eu acho que todo mundo tem que comprar o papel. Eu estou comprando, tá entendendo? Uhum. Claro. Se alguém achar que tem que comprar, ele vai fazer a mesma leitura que eu fiz. Eu estou comprando porque eu também não estou olhando para uma cotação que vai subir. Eu estou olhando para que haja um projeto futuro. Qual é esse projeto? O projeto seria o seguinte: a STT ir para o novo mercado e, como consequência, ela indo para o novo mercado, ela vai fazer com que todas as ações preferenciais sejam convertidas para as ações ordinárias e isso, então, possa gerar um grau de atratividade maior sobre as ações. Por quê? Porque o estrangeiro não compra ações preferenciais, ele só compra ações ordinárias. A razão direta que a STT passe a ter apenas ações ordinárias, ela poderá ser alvo de estudo por fundos estrangeiros, certo? Que possam eventualmente comprar suas ações. Enquanto preferenciais, esses fundos soberanos, eles não vão se interessar por ela. E na razão direta que você tenha oferta e procura, aí existe uma possibilidade futura de melhorar. Isso não significa dizer que as ações vão subir amanhã, absolutamente. Eu até me penitencio do seguinte: se você tiver que comprar amanhã e ela subir, não compre, espera porque ela volta a cair, tá entendendo? É isso aí. Aqui tem pergunta de 2 setores, um de proteína, mais especificamente fala em Marfrig, JBS, e setor de educação. Se são setores que o senhor investe, ou nesses papéis especificamente Marfrig, JBS? Olha, eu vou dizer um negócio para você. O setor é um setor que tem assim dúvidas muito grandes. Eu me recordo quando a gente falava com um cidadão chamado, como é que era o nome dele? O pai do Luiz Furlan, que era o Osório Furlan. Ele era o principal executivo da Sadia, né? Eu me lembro também do Flávio, que era da Perdigão. Esqueci o nome dele agora. Eles foram pessoas que criaram um sistema dentro dentro do setor de abates e embutidos, tá certo? Eles criaram um mecanismo extraordinariamente positivo, que foram os integrados. A Sadia e o setor, ele tem assim ele tem uma configuração que nem sempre ele tem não é uma lisura, ele tem lisura, mas ele tem possibilidades de vamos supor, de inserções de pragas e de doenças, entendeu? Como já aconteceu, a febre aftosa caiu vertiginosamente. Então, você pega historicamente, um dos maiores frigoríficos no país era de um cidadão chamado Tião Maia, isso, há muitos anos atrás.
todos eles tiveram problemas sérios, todos, independentemente do nome que fosse. A Sadia também teve um problema sério. A Sadia quebrou. Se você for analisar, a Sadia quebrou. A Sadia, a questão de 20 anos atrás, 25 anos atrás, ela custava 60 centavos. Por quê? Ela dava um lucro que não correspondia a um preço alto do papel. Até que a Previ começou a comprar, levantou o preço do papel, enfim. Então, o setor é um setor que tem altos e baixos de uma forma muito rápida, muito assim, imprevisível, certo? Veja que, de repente, você vende para a China, aí o cidadão da China fala, mas eu encontrei um inseto. Encontrei um vírus. Produto, já não compra mais. Então, é um negócio que não tem assim aquela perenidade, aquela sustentabilidade que tem, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Você pega, por exemplo, a Klabin tem a terra, ela pega uma sementinha pequena, coloca num saquinho, aquilo vira uma plantinha. Aquela plantinha ele forma uma muda maior, coloca na terra. A terra faz com que a planta cresça uma árvore. Não tem nenhum problema que faça que interrompa essa produção, tá entendendo? Não Eu acho que a cada 2 anos surge uma história de algum frigorífico que deu problema, algum vírus, uma gripe suína, alguma... Exatamente por causa de uma praga, por causa de uma doença, da carne da vaca louca, enfim, é um problema. No frango também nós temos isso, né? Sim, sim. Não é uma coisa que se sustente e que te proporcione uma tranquilidade, né? É por isso que eu não compro esses papéis. Sempre tem uma surpresa. Nós tivemos, olha, que eu me lembre, nós tivemos Frigorífico Ideal, Borella, que era uma empresa que fabricava o melhor salame do país. Nós tivemos frigorífico, tinha Frigorífico Ideal, tinha inúmeros frigoríficos que abriram capital, todos eles desapareceram. Entendeu? Então, historicamente a gente tem esses desenlaces com os setores, e agora, recentemente, também nós tivemos um problema, não é isso? De repente, você está vendendo para a China, ou está vendendo para outros países aí, do Oriente Médio, aí, de repente, você não vende mais, quer dizer, então você fica com o produto estocado. O porco é a mesma coisa, a carne de porco é a mesma coisa, tem determinados problemas de sanidade, entendeu? Então, é um negócio que é uma incógnita. Então, para que investir numa incógnita se você tem coisas que elas não te dão essa perspectiva, né? Uhum, Tá certo? E o setor de... É uma questão de bom senso, tá certo? A gente está acabando aqui. Eu vou fazer essa pergunta do setor de educação, depois 2 perguntinhas que fizeram, que é de resposta rápida, para a gente encerrar por causa do horário. Mas teriam mais 21 perguntas aqui, infelizmente a gente não vai conseguir abranger todas. Vamos ficar até meia-noite. No setor de educação, Barsi, como é que o senhor vê? O setor de educação, ele é um setor que ele não expressa uma realidade da necessidade do país, tá certo? Educação é uma coisa que é necessária, é importante, mas o que acontece? O cidadão ele não ganha para poder pagar uma faculdade, tá certo? Outro dia eu estava fazendo uma análise aí, então eu cheguei para uma das funcionárias, perguntei, quanto é que você ganha? Ela falou, eu ganho R$1.500. Falei, bom, então você ganha $300, né? Ela falou, não, eu ganho R$1.500. Ela falou, não, você ganha $300. Com $300, você passa fome nos Estados Unidos, tá certo? E com R$1.500 você vai passar fome também aqui, porque o que você vai fazer? Você vai ter que pagar um aluguel, você vai ter que ir ao transporte, você vai ter que indumentar, você vai ter um monte de coisa, você não vai ter com o que se sustentar. Certo? Então, existe a falta de poder aquisitivo da nossa população, é uma coisa que reduz as possibilidades do setor educacional ter uma progressão melhor. Nós tivemos isso no governo do Lula, porque ele criou aí mecanismos, tá certo? Fantasmagóricos, de fantasmas, né? de
de fazer com que o cidadão pegasse um empréstimo para pagar a faculdade, mas isso aí não deu certo e não vai dar certo. O setor educacional é um setor que, lamentavelmente, eu acho que quem tem que suportar isso é o Estado, não é isso? O Estado tem que olhar para isso com muita generosidade. Se quiser ter um país que tenha pelo menos um instrumental de cultura capaz de ser conduzida de uma forma bem implementada. E é uma pena que o nosso Estado não oferece isso, né? Em regra. Não oferece. E também as empresas do setor também não têm condições de se suportar a isso, porque o poder aquisitivo da população é um poder pífio, não é isso? É um poder muito, muito insignificante. Uhum. Então, agora só para terminar, Bars, 3 perguntinhas rápidas, de resposta rápida. O senhor não precisa nem justificar muito. Qual a quantidade de empresas, mais ou menos, em uma carteira o senhor acha que faz sentido? A quantidade de empresas de uma carteira, ela não é fundamento principal. Você tem que ter na carteira, no mínimo, 10 empresas que paguem bons dividendos. Você, para ter uma renda mensal, você precisa ter, pelo menos, ações de 12 empresas que pagam dividendo uma vez por ano. Ou então, ação de 6 empresas que paguem dividendo semestral. Ou então, ações de 4 empresas que paguem dividendo trimestral. Essa, basicamente, é o que você tem que avaliar. Então, uma carteira com 10 papéis, não que você tenha que, de início, comprar os 10 papéis, não. O portfólio, ele é consequência de uma série de avaliações. Se engana quem pensa que, quando começa a comprar ações, tem que formar um fundo. Não, ele tem que comprar o melhor papel, o papel que tenha a melhor representatividade e a melhor expectativa e a melhor perspectiva de produzir resultado. Uhum. Segunda pergunta, qual foi a primeira ação que o senhor comprou? A primeira ação que eu comprei? Olha, eu não me lembro bem qual foi a primeira, mas uma das primeiras ações que eu comprei foi até de uma ação. Eu não me lembro se foi ela a primeira ou se foi a segunda, mas num passado muito distante, a gente brincava e dizia o seguinte: olha, se você tiver que ter uma carteira próspera e que cresça, você tem que colocar ações de uma empresa chamada Maná. Sabe por quê? Porque Maná, adubando dá. Adubando dá. Então, você colocava ações da Maná na sua carteira que você adubava a carteira. Mas uma das primeiras ações que eu comprei, se a memória não me trair, foi a de Companhia Cacique de Café Solúvel. Uhum. Na época era um papel bem representativo, né? Na época nós tínhamos Antártica, Brahma, Belgo Mineira, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, AIME, CBUM, editora de guias LTB, construtora Adolfo Lindenberg, nós tínhamos Embrava, que era a empresa brasileira de varejo, tinha inúmeras, né? Aços Vilares, Indústrias Vilares, enfim. E, se não me falha a memória, uma das primeiras ações que eu comprei foi da Companhia Cacique de Café Solúvel. Tá ótimo. E para a gente encerrar, se o senhor escreveu ou pensa em escrever ainda um livro contando seus causos acumulados aí no mercado financeiro, as coisas que deram certo, as coisas que deram errado. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, rapaz. Eu já comecei a escrever um livro, mas é muito difícil escrever um livro sobre o mercado de capitais, porque você teria que escrever um livro por dia. O mercado, ele nunca é igual no dia seguinte. Entendeu? Então, você faria alguma coisa que ficaria manca, ficaria perneta, tá entendendo? Mas com histórias da sua vida, com a sua experiência, alguma coisa que... Não, a história da minha vida é uma história que eu já contei várias vezes, então não há necessidade de se produzir um livro. Acha que eu tenho que fazer um livro, que eu tenho que deixar aí um legado, mas o meu legado é aquilo que eu proponho, tá entendendo? Então, na realidade, o que eu estou fazendo com você é um livro ao vivo, tá entendendo?
E eu acho que a sua história... E isso vai ficar como legado. Exato. A sua história e tudo que o senhor conquistou já é um grande legado para todo mundo, né? Já é um legado, exatamente. Senhor Luiz Barsi. E é uma coisa que não é fácil transmitir para terceiros, porque as pessoas às vezes não acreditam, mas é verdade, tá entendendo? É possível, né? Não, é viável, é possível e é extremamente pertinente. A coisa, ela existe, tá entendendo? Ela existe. Ela não é uma fantasia, é uma realidade. Senhor Luiz Barsi, infelizmente o nosso tempo acabou aqui. Peço aos nossos colegas desculpa, porque tinham mais 22 perguntas e realmente é difícil administrar Mas tudo isso. essas perguntas, se vocês quiserem direcionar para nós respondemos a todas, tá certo? Não há problema nenhum. Mesmo que a gente sabe que a questão toda é uma questão de tempo, não é? Uhum. Mas a gente tem o tempo todo para poder responder, entende? Nossa missão é essa. Eu acho que a gente tem que responder para as pessoas, porque as pessoas têm que ter uma resposta daquilo que tem as suas dúvidas. Se você tiver essas perguntas, pode nos encaminhar que nós iremos responder a todos. Tá, eu vou ver se eu consigo copiar aqui, que qualquer coisa eu mando para a Luísa. Perfeito. Senhor Barsi, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar esse tempo para nós. Foi uma audiência incrível e tenho certeza, Luiz, obrigado também, apareceu aqui de novo. Obrigada, Paulo, foi um prazer ouvir aqui. Esse vídeo, como eu falei, vai ficar disponível depois para os nossos associados e tenho certeza que vai fazer muito sucesso, porque uma história de sucesso, né, gera sucesso, gera interesse e o senhor é um grande representante disso. Para todos nós que gostamos de investimentos e somos admiradores daqueles que investem com consciência, com disciplina e chegam aonde o senhor chegou. Então, eu agradeço. Se o senhor quiser fazer mais alguma consideração. Eu agradeço a honra de ter tentado ilustrar a todos, né, com os conhecimentos que a gente acabou angariando ao longo de todos esses anos, são 50 e poucos anos de atuação no mercado. Isso produziu aprendizados que são de uma riqueza infinita, tá entendendo? E essa riqueza infinita que eu consegui introduzir a mim é o que eu tento passar para terceiros, tá certo? É um legado que eu procuro deixar, procurando fazer com que as pessoas acreditem que é possível você, através de um programa bem estruturado, você formatar uma renda mensal que possa te garantir uma existência extremamente digna e generosa. Ok? Muito obrigado. Ótimo. E fico à disposição para as perguntas que vocês direcionarem, ok? Agradeço. Muito obrigado mesmo. Pessoal aqui agradecendo também, dando os parabéns pela live. Muito obrigado, então, mais uma vez. Boa noite, Luiz. E mais uma vez, obrigado pela acolhida, por responder prontamente para que tudo acontecesse da melhor forma possível. Grande abraço a vocês. Boa noite a todos. A todos que estão nos assistindo, muito obrigado. Boa noite. Perfeito.